Como que eu tô Opa, comentei demais aqui, só muito, gente. Ah, essa questão eu gosto. Gosto bastante. Vou tentar falar bem rápido, porque é uma questão que eu já fazia e fiz muito no curso nosso, curso prático, inclusive. A gente fez essa questão no curso prático e é uma questão que acabou caindo, né? É um trabalhador rural, 35 anos, aplicador de agrotóxicos, apresentando cefaleia intensa, vômitos, sudorese, fraqueza muscular, após manipulação defensiva agrícola em campo de cultivo. Maravilhosamente, não usava nenhum equipamento de proteção individual e durante o manejamento do produto. Tá? O exame físico apresenta miose bilateral, bradicárdico e salivando igual um cão com raiva. Beleza? Então, o cara tem 35 anos. Mexe com agrotóxico todo dia borrifando aquela porcaria na plantação. Tá? Sem máscara, com dor de cabeça, vomitando, suando que nem um maluco. Fraqueza muscular importante. Sempre depois da manipulação dos defensivos agrícolas. Tá? Apresentando miose bilateral, bradicardia e hipersecreção salivar. Qual que é a principal hipótese diagnóstica, gente? Mas é para você justificar com base nos achados clínicos e ocupacionais. Ok. Intoxicação aguda. Intoxicação, a Laís falou, organofosforado. A gente tem quadro clínico de organofosforado. Tá? A gente tem vários defensivos agrícolas, tá, gente? E cada um deles vai ter um, um tipo de intoxicação característica. É que nem picada de cobra. Né? Picada de cobra a gente não tem. Corotalos, o paciente fica assim assensado. Zootrópico, o paciente fica assim assensado. Então, intoxicação exógena é o que está na pergunta. Ele está intoxicado, dá para ver. Ele aplica o agrotóxico e apresenta sintomas de intoxicação. Então, se eu falo intoxicação exógena, a gente está falando exatamente o que ele acabou de perguntar para a gente. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Intoxicação exógena. Mas aí a gente tem que falar, é uma intoxicação exógena pelo quê? Pelo que eu tenho de exame físico. Se eu tenho miose bilateral, é característico do manuseio e aspiração ou ingestão de organofosforados, tá ok? Principalmente se tiver miose com bradicardia e hipersecreção salivar. Essa tríade aí é bem característica do organofosforado, tá? Então lembrem-se disso daí, dessa tríadezinha aí para organofosforado, beleza? Se a gente bota só intoxicação exógena, provavelmente eles iam dar meia questão. Até ter que olhar como é que eles botaram, tá? Sem uso de EPI, é isso. Exatamente. Completou a resposta. Mandou bem. Pode passar até para a resposta, Beth. Essa daqui também tá junto, a unha 2. Vamos só ver a Ah, então segunda tá. ali para ver. Uhum. Quais exames laboratoriais podem confirmar a exposição ao agente tóxico? Cite 2. Quais seriam os exames que a gente pode pedir para confirmar o agente? Dosagem de eletrólitos e migrado. Gaso, dosar colinesterase sérica. Interessante. Pode passar, Beth, para as respostas. Então, vamos lá. Principal hipótese diagnóstica. Você vê que ele já bota hipótese diagnóstica intoxicação aguda por organofosforados. Tá? Justificativa. Miose bilateral, bradicardia e hipersecreção salivar. A sudorese excessiva, a fraqueza muscular, elas são típicos de intoxicação colinética também, tá? É porque a gente inibe a anticolinesterase, beleza? Então o cara começa a suar igual um porco e tá ali.
bradicárdico, com miose, hipersecretivo, tudo isso fala a favor da acetilcolinesterase sendo inibida, beleza? E quem inibe isso são os organos fosforados. Tranquilo? E ocupacional, porque ele pede, né? Os achados clínicos e ocupacionais. O paciente, aí eu acho que o Rodrigo falou, o Newton não via, mas alguém falou, relata a exposição direta a agrotóxico sem uso de EPI. Ponto. Tá? Resposta completa e correta. Segunda questão. Exames laboratoriais podem confirmar a exposição a agente tóxico. Dosagem de colinesterase esférica, tá? Isso daí já vai mostrar se está sendo inibida ou não, tranquilo. E a cromatografia de sangue ou urina. A gente consegue isolar o organo fosforado do sangue na urina com cromatografia. É um exame um pouco mais complexo e mais difícil de você achar, mas existe e é padrão ouro. Então, assim, são os dois que são de padrão ouro. Tranquilo? Para a gente poder isolar que é um organo fosforado. Tranquilo, gente? Dúvidas? De buenas? Então vamos embora. Descreva 4 medidas terapêuticas emergenciais para o manejo desse paciente. E quais são as principais medidas preventivas que devem ser adotadas pelos trabalhadores expostos a agrotóxicos? Cite duas. Então vamos lá. 4 medidas terapêuticas emergenciais para o manejo desse paciente. A gente pode passar para a resposta. Remoção da exposição. Atropina intravenosa. Muito bom. A gente tem ali a pralidoxima. Suporte de O2. Perfeito. Isso daí, gente. Perfeito. A gente está pensando naquele primeiro atendimento, tá? A gente colocar hidratação não está errado, monitorar não está errado, tá? E um paciente bradicástico com esses sinais vitais, eu ainda abriria mais o leque de até de solicitar a remoção dele para um hospital, tranquilo? Mas se ele não tiver sinais de instabilidade, tá com 48 de frequência, uma bradicardia sinusal, né? Então, assim, não estou vendo nada assim muito complexo. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar ele da exposição ao veneno, né? Então, tem que tirar ele da exposição ao veneno. Então, uso de EPI adequado, treinamento e educação sobre manejo seguro, que é a quarta questão, né? Então, é a técnica correta de armazenar, de aplicar, de descartar, porque tudo isso, às vezes, o cara usa só para aplicar. Aí ele vai descartar o que sobrou, ele tira a máscara, vai lá e joga fora. Ou joga na água, joga no rio, joga dentro da pia, joga no ralo, entendeu? Então, tudo isso aí pode causar uma contaminação gigantesca que você já tem noção. Isso dá um problema, isso já deu tanto problema aqui no Brasil, inclusive. Teve defensor agrícola que foi proibido e nunca mais voltou. Tiveram alguns que Luiz, foram proibidos. Oi, Beth, perdão. ai, desculpa, te cortei, não pode acabar de falar, perdão. Não, não, pode falar, pode falar. É. Nessa questão 3 tem uma coisa que a gente discutiu também nos outros dias, que é a questão de ser uma medida terapêutica emergencial, né? E aí, a diferença de ser medida terapêutica e ser conduta. E aí eu vi ali, por exemplo, a Bia colocou monitorar os sinais vitais, né? E a gente discutiu bem isso. Monitorar os sinais vitais seria uma conduta, mas não seria uma medida terapêutica, Terapêutica. né? Então, como é que você vê isso ali para eles terem certeza do que responder nessa questão? Porque ele pede 4. Se eu colocar monitorar sinais vitais, estaria correto? Então, gente, assim, não acharia a monitorização. É porque, cara, se eu falar para vocês o raciocínio que eu estou tendo em relação a essa questão, a minha forma de ler essa questão, ela é de quem já tem um pouco mais de prática de vivência dentro da atenção primária, tá? Então, eu sei que na minha unidade básica de saúde eu não tenho muita coisa. Eu não tenho monitor, eu não tenho muita coisa assim. Eu tenho até uma coisa ou outra, eu tenho uma mala de parada, eu tenho um kit de via aérea,
tem uma coisa ou outra ali que eu consigo fazer, mas vocês vão ver, gente, que numa unidade básica de saúde, no interior do Pará, vocês vão ter um oxímetro, beleza? Mas assim, aí a Bia falou uma coisa importante. O caso não diz onde está sendo atendido. Essa questão, ela está dentro, e isso foi importante você ter falado, Bia, por seguinte, essa questão está dentro de uma questão de atenção primária, ou de medicina preventiva, tá? Então a gente vai sempre supor que esse paciente está sendo atendido numa unidade básica de saúde, tá? Ou que você foi fazer uma visita a uma fábrica e você achou um cara desse jeito, entendeu? Por quê? Se fosse para botar esse cara na urgência, o cara chega desse jeito no hospital, para mim, por exemplo, era direto monitorização, exame de sangue, medicação, hidratação, solicitação de internação, que é um paciente que eu internaria se fosse no hospital, tá? Porque eu estou levando um contexto de emergência, entendeu? Num contexto de emergência, muda bastante, tá? Mas a gente, dentro de um atendimento da atenção de atenção primária, dentro das matérias, por isso que eu sempre falo no curso da gente, situa a questão dentro de qual casinha que ela tá. Ela tá dentro de qual. Que essa questão poderia cair numa questão de clínica médica, ela poderia cair numa questão de urgência e emergência, ela, é que nem aquela questão de gineco que a gente falou. Aquela questão de gineco que caiu ali, ela caiu dentro da questão da prova de preventiva, da prova de medicina de família. Ela não caiu dentro de uma questão de GO. Poderia cair? Poderia, tá? Então, assim, a gente se situar, ou, por exemplo, caiu dentro da questão da cirurgia, entendeu? Como, por exemplo, eu posso botar uma questão de uma paciente com uma colicistite indo a uma paciente obesa, que come mal, sedentária, que já teve várias crises de colicistite, sabe que tem colelitise, ela sabe que tem colelitise, já apresentou várias crises de colicistite e ela continua se alimentando mal e tendo crise. Enquanto ela espera a cirurgia dela pelo SUS, ela vai bater na emergência 500 vezes. Porque cada crise que ela faz sem obstrução, sem icterícia, sem febre, sem sinais de colangite, sem sinais de instabilidade clínica, ela vai tomar um esporro e eu vou falar para ela, cara, você está tentando se matar com comida. Você precisa parar de comer. Agora, se ela vai com esses sintomas para emergência, eu palpo, tenho um MUF positivo, eu solicito um ultrassom de fígado e vias biliares, tem obstrução, tem aumento de transaminase, tem aumento de enzimas canaliculares, tem bilirrubina está lá no teto, o paciente está ictérico, está com febre, já mudou, tá dentro da cirurgia. Se a questão está dentro da cirurgia, gente, é para fazer o quê? Abrir, cortar e tirar. Dentro da preventiva é outra pegada. Então, dica de prova, galera. Situa a questão, tranquilo? Porque isso é importante. Então, a Beth falou uma coisa importante, porque são coisas que a gente, pensando no geral, a gente vai tentar fazer. Por exemplo, atropina eu tenho no posto, tenho na minha mala de parada. A pralidoxima eu não tenho no meu posto, tá? Então, a gente poderia, sim, se eles cobram isso É que aqui, Luiz, na- uma coisa que é importante aí da ah, interpretação da questão, ele está dizendo, ó, medidas terapêuticas emergenciais, emergenciais. Sim, sim, sim. né? Aí eu Mas é isso. só tô fazendo a separação porque a monitorização não é uma medida terapêutica, né? Ele Terapêutica. estaria, ele estaria na emergência? Estaria, que é isso que você está falando, né? Poxa, a questão não situa aonde está o paciente. Mas acho que a Sim, gente, sim. né, acho que a gente tem que entender um pouquinho essa questão aqui de dizer, poxa, se é emergencial, vamos entender que eu teria à minha mão, né, todos esses subsídios aí de emergência que seriam necessários, mas que a gente está Sim, falando de terapêutico, né, e não de sim, sim. conduta, né? É uma terapêutica. Quando ele fala terapêutica emergencial, na verdade, é que é uma
algo que você faça ali rápido para tirar o cara dessa crisezinha ali que ele apresentou, que na Uhum, verdade ele não está com um quadro tão exacerbado, ou tão descompensado. Ele não está séptico, ele não está com uma insuficiência respiratória, na verdade ele está intoxicado. Então, uhum, quando você tira, e você vê que ele apresenta na questão, que ele apresenta esses sintomas logo após que ele vai borrifar o veneno. Então, assim, é isso, é tirar o cara da exposição do veneno, ele já vai começar a melhorar, tá? Aplicar atropina, melhora, tá? A gente fazer o suporte ventilatório, se necessário, mas a gente, hora nenhuma, ele fala sobre anemia, insuficiência respiratória, o cara fazendo broncoespasmo, ou algo do gênero, tá? Mas ofertar oxigênio, se necessário. Essa questão, ela tem algumas coisas que a gente pode mexer. Eu toleraria outras respostas também, tá, Beth? Eu acho que uhum, assim, não é uma coisa que eu uhum, cravaria nisso daí, não. Por isso que o pessoal falou, a monitorização, se eu tiver à disposição, dentro do meu posto de saúde, um aparelho de monitorização, pode monitorar. Mas às uhum. vezes, foi o que eu falei para vocês, você vai ter ali um oxímetro. Tá, boto no oxímetro. Deu 48, ah, beleza. Vou dar um tempinho para ele, tomo uma água, vou É, fazer a atropina. o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é essa questão. Ele pede quatro medidas, né? Se ele coloca a monitorização como a quarta e o suporte ventilatório como a quinta, pode cair naquilo que até a Sami perguntou, né? Emergência. É, não, mas aí assim, ele considera só as quatro primeiras, entendeu? E essa aí, É, como sim, quinta, sim, não sim. conta. Então, acho que a gente tem É, que tomar esse cuidado com o sentido da palavra, o que está na pergunta, e para evitar esse tipo de coisa, né? Então, por isso que eu quis chamar a atenção aqui da medida terapêutica, né? Não ser só é, conduta, sabe? Então, só e para. além, não, e além disso, foi o que eu falei para você, para ele, gente. Eu acho que é uma questão a gente está numa unidade básica. A gente tem que se situar e saber de onde a gente pode ir. Uhum, Às vezes eu não tenho nem suporte ventilatório para dar, mas assim, se necessário. Tanto que ele bota uhum, só se necessário. Eu, uhum. olhando essa questão, eu não vi hora nenhuma nada falando sobre parte ventilatória desse paciente. É, não tem Não falou mesmo. que ele estava taquipneico, dispneico, uso de musculatura acessória, saturando mal, né? Não, Não, tô falando só de tá. bradicardia, miose, é isso aí. Isso, isso. Exatamente. Fraqueza, sudorese, cefaleia, vômito. Mas o cara de 35 anos, entendeu? Então, assim, sem comorbidade, cara, eu realmente não vou preocupar. Esse é um cara que eu vou afastar do trabalho e tem que orientar ele o quanto antes em relação aos riscos. Uhum, Isso é extremamente importante. Então, dentro ok. dessas quatro medidas terapêuticas, aí é isso, cara. Eu acho que eu entraria, era muito nisso. Tira o cara do trabalho, afasta ele um tempinho, começa a orientar ele em relação aos usos dos materiais de proteção. Eu acho que isso aí tudo tem que entrar, E aí, na beleza? quarta, que a gente fecha com as principais medidas preventivas, reforça aquilo que você falou lá, né? Do uso de EPI, A quarta é treinamento. exatamente isso: o uso de Uhum. EPI e o treinamento de educação sobre o manejo do material que ele está usando. Isso é importante, tá? Lembrando Tem aqui, gente, fábrica, que deve justificar, tá? Então, você deve falar tem que além, justificar. porque, lembra, quais são as medidas? Ah, Beth, não pede, mas sempre fala, tá? Eu vou martelar isso na cabeça de vocês para a gente garantir a pontuação, né? É porque o uso de EPI, gente, o uso de EPI, ele pode ser, dependendo da função do cara, ele pode ser um capacete e um óculos de proteção, tá? Então, quando você fala assim, uso de EPI, eu não tenho a menor ideia do que você está querendo dizer, tá? Então, assim, fica naquele limbo de, pô, é um chute, é um chutaço, ou é realmente ele sabe do que ele está falando? Que tipo de EPI? Né? Tipo, então, aí eu tô falando de EPI, justamente de EPI de proteção respiratória, é máscara, é óculos de proteção, é touca, é luva, é aquele, parece um astronauta que a gente usou muito no Covid. Você fica igual um mega espermatozoide gigante de branco lá, igual um bichinho de laboratório. Então, bota, né, porque isso também absorve pela pele.
Então, isso é importante, tá? Então, descrever qual tipo de EPI, né? Ele fala ali, ó, óculos e roupa impermeável, tá? Então, luva, máscara, óculos, roupa impermeável, bota, tá? O cara vai de chinelo, borrifar isso, o que que adianta? O cara tá com tudo em dia, luva, máscara, óculos e de chinelo, sacou? E o treinamento de educação sobre manejo seguro, porque se, foi o que eu falei para vocês, se ele souber somente borrifar, ele se protege para borrifar, mas na hora de jogar fora ele tira a roupa toda, tira de qualquer jeito a roupa, ou seja, inverte a roupa, passa tudo que ele borrifou que estava do lado de fora da roupa impermeável, ele esfrega no corpo, né? Ele vai tirar a máscara, ele tira com a mão sem a luva, né? Tira primeiro a luva e depois mete a mão na máscara. Então, assim, qual é a ordem para fazer isso? Tá? Então a gente tem que lembrar até da época do Covid, que é importante. Tranquilo, gente? Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Ficou clara essa Questão- questão das medidas? essa questãozinha é mais chatinha. Essa é mais chatinha. Ficou alguma dúvida de interpretação aqui, pessoal, que vocês queiram perguntar? Tranquilo? Ficou claro? Boa, Rodrigo. Então, maravilha, pessoal. Se tiver qualquer outra dúvida que a gente não tenha abordado aqui, que vocês vão rever o vídeo depois, tá? Manda para mim que eu mando.